Na edição 236 tem vários artigos sobre a Assembleia da ONU, a Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York. O presidente Lula da Silva discursou. A fala dele, bom, foram vários momentos de Lula na ONU. Como eu disse, num primeiro momento, pré o discurso inaugural, ele teve o microfone cortado. Por quê? Porque a regra é clara. Eram 5 minutos para cada um dos palestrantes, dos presidentes discursar, e aí o Lula achou que estava na Vila Euclides, lá nos sindicatos metalúrgicos, na CUT, no PT, né, que ele podia falar o tempo que quisesse. Não é bem assim, cortaram o microfone dele. Depois ele fez o discurso da abertura, não. Bom, aí foi uma tragédia. Lula conseguiu falar de Cuba, defender Cuba. Aí depois ele silenciou sobre a Venezuela nem um pio. Ele conseguiu atacar de novo Israel, que nesse momento trava uma batalha já há um ano, dia 7 de outubro, um ano da guerra de Israel pela sua sobrevivência contra o terror. É um país constituído, cercado de terroristas, o Hamas, agora o Hezbollah no Líbano, financiado pelo Irã. Pois bem, ele conseguiu atacar Israel, ele tratou a China e a Rússia como parceiros preferenciais, o que irritou a Ucrânia, evidentemente. Aliás, uma pergunta, hein, senhores? Onde é que está aquele pessoal de esquerda que usava a bandeirinha da Ucrânia no avatar, no Twitter, no Instagram? Cadê a bandeirinha da Ucrânia? Sumiu, né? Porque descobriram que o Lula é a favor da Rússia. Eu avisei. Estamos de olho. Ademais, irritou os Estados Unidos, irritou a delegação de Israel. Como eu disse agora há pouco, a Janja conseguiu irritar a delegação de Israel. E aí, para finalizar, houve a participação de outros líderes. Como eu disse agora há pouco, do Gabriel Boric, que é de esquerda, mas puxou a orelha do Lula, e o Javier Milei. A gente consegue preparar um trechinho do Javier Milei, Gadelha, para o Caute abrir os comentários? Temos? Vamos lá então. Aperta o play. Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Vamos lá, Caute. Então, vamos inverter aqui. Agora vamos girar. Começando com você, que estava acompanhando esse discurso do Javier Milei. Claro, vamos misturar Lula e todos os temas da ONU aqui, mas o Milei, de fato, foi um dos destaques. Nessa é a primeira vez que ele fala na Assembleia da ONU. Bom, veria a vontade de dizer como é bom ter um presidente, né? Como é bom ter um presidente como Javier Milei. Muita inveja para nossos irmãos argentinos que tem um presidente que fala na cara as coisas que todo mundo gostaria de ouvir. Ou seja, que a ONU, que surgiu com um único objetivo, evitar novos conflitos como a Segunda Guerra Mundial, se transformou naquilo que Milei chamou de um leviatã, ou seja, um órgão que decide até aquilo que a gente tem que comer, não comer, com aquilo que a gente acreditar, políticas reprodutivas, o que isso tem a ver com a ONU, né? Não tem a ver absolutamente nada, e no único objetivo pela qual ela foi criada, ou seja, evitar novos conflitos, fracassou rotundamente, porque a gente está vendo Rússia, Ucrânia, Israel, o Hamas, melhor, Hamas que atacou Israel, agora o Hezbollah
Hezbollah, ou seja, não conseguiu resolver nenhum conflito, mas nem a crise no Congo, nem a guerra na Coreia, nunca a ONU conseguiu resolver conflitos, resolveu fazer o quê? Coisas que não estão previstas no seu estatuto, como, por exemplo, dizer que a gente tem que consumir, tem que produzir menos poluição pelo bem da humanidade. Então, é algo absolutamente ridículo. Evidentemente, os burocratas tomaram conta da ONU e eles querem, como Javier Milei está dizendo, dizer como devemos ou não viver, caso contrário, seremos taxados de ser inimigos da humanidade, né, etc, etc, etc. Então, a ONU está fracassando, e Milei foi lá dizendo isso muito claramente, diferente de Lula, que foi passar vexame lá, porque lembramos que Lula conseguiu falar uma série infinita de mentiras durante essa Assembleia Geral da ONU, que foram salientadas também por parte da imprensa americana. E, de novo, tem muita gente lá em Washington olhando com preocupação qual é a direção que o Brasil está tomando, se é a direção das democracias liberais ou a direção dos amigos de China, Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, etc. Eu acho que a direção agora não tem mais, é o fundo do poço. Já chegamos ao fundo do poço do ponto de vista diplomático, do ponto de vista também de cerceamento de liberdades. Flávio, teu destaque aí dessa Assembleia Geral da ONU. Alguns destaques, na verdade. Assim, em primeiro lugar, o discurso do Javier Milei, ele chama atenção por um fator. Hoje em dia, principalmente a partir de 2016, com Donald Trump no poder nos Estados Unidos, você tem pessoas que estão falando abertamente sobre o que significa a ONU. Por que a ONU precisa existir? O que a ONU tem feito? Ou seja, a ONU foi feita, como bem disse aqui o Cauty, aproveitando a Liga das Nações, criada em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. Você transforma ela na Organização das Nações Unidas, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Teve apoio de grandes intelectuais, por exemplo, Thomas Mann foi um dos grandes, escritor alemão, né, Prêmio Nobel de Literatura, foi um dos grandes nomes para a fundação da ONU. No seu livro A Montanha Mágica, que foi publicado faz 100 anos neste ano, tá? Faz 100 anos agora. Um livro publicado em 1924, ele já tinha um personagem ali que era um progressista, que queria juntar todos os partidos progressistas do mundo para criar um modelo transnacional, para você criar uma liga de nações assim por diante. Quer dizer, o Thomas Mann já tinha, na ficção, criado a ONU, praticamente ali 30, 40 anos antes. Depois ele ainda prevê a União Europeia e depois ainda prevê o euro, tá tudo ali no mesmo livro. E ele traduz, né, para a realidade a ONU. Hoje em dia, as pessoas estão percebendo que a ONU ela é exatamente o que o Thomas Mann tinha dito, ou seja, é progressista, é partidária, ela quer impor uma agenda sem ser eleita, sem você conseguir averiguar nada, não tem auditoria, não tem nada, você não sabe quem financia, você é simplesmente obrigado a aceitar a ONU. Segundo ponto, não é que a ONU está financiando, está sendo assim, não deixa o terrorismo acontecer. Descobriu-se agora, junto com essa ação de Israel, o caso dos pagers lá, que a agência da ONU para a causa palestina, com a Janja lá com roupinha da Palestina, Celso Amorim vendendo frango do Brasil para o Irã, essas coisas. Ele vendeu frango? Tá no artigo aqui na Revista Oeste, meu amigo. Conta. Ele aumentou a produção a venda de frangos do Brasil pro Irã. Você não sabe o que acontece, às vezes, sabe, com os curralzinhos que existe por aí, nas mãos de Celso Amorim, porque ele estava desesperado. No primeiro governo do Lula, ele conta isso na sua autobiografia, né? Ramallah, né? Que é o nome da Palestina. Doha-Teherã e Ramallah. Isso, eu tive que ler essa porcaria. Eu também, infelizmente. Mas sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Ele conta, assim, sabe, se gabando de como ele favoreceu o programa nuclear iraniano. Ele nunca fala o que a gente está ganhando com isso. Então, é o segundo ponto aí. Essa agência da Palestina, ela estava financiando o Hamas. O dinheiro dado para a ONU estava sendo dado para terrorista matar criança, e idosos e civis israelenses. E terceiro ponto, vamos voltar aqui ao Milei. Milei versus Lula. O Lula, ele sempre se portou como uma tentativa de líder global. Qual que é o modelo do Lula? Nelson Mandela, ou seja, eu sou um coitadinho, cheguei no poder, porque eu não sei mais o quê, olha como eu sou lindo agora,
eu sou a democracia feita a carne, assim por diante. Os dois fizeram governos pífios. Desculpa acabar com a graça de vocês, Mandela nem sequer foi reeleito, o governo dele foi um lixo, ganhou o Nobel da Paz também como um símbolo. Ele era terrorista, tá? Fez atentados, planejou atentados com carros à bomba que explodiram. Você tá rompendo hoje. Desculpa, gente, desculpa. E o Lula, a mesma coisa, ele queria ser um líder global. Como que você começa a ser um líder global? Sendo líder regional. Você reparou que agora o Gabriel Boric reclamar do Lula significa que ninguém, nem a esquerda, nem esses ditadorzinhos aqui, ninguém tá levando o Lula a sério. Todo mundo olha pro Brasil e fala, quem governa é Alexandre de Moraes, meu filho, você é marionete, ó. Sabe aquele Lula 1-2 lá dos anos 2000? Isso ainda é passado, meu amigo. Você é simplesmente um símbolozinho, ninguém se importa com o que você fala. Aí até essa quebra aí do microfone foi divertida por conta disso.